Olá, queridos, graça e paz, saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos em mais um encontro, quando, como Igreja do Senhor, nós vamos estar anunciando a mensagem de paz e esperança para todos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV, é o seu canal de bênção. Esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Com muita alegria estamos aqui para o cumprimento da nossa missão, que é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Estamos hoje, nessa sexta-feira, excepcionalmente, porque o nosso dia de encontro é na quinta-feira, mas estamos aqui porque ontem tivemos alguns impedimentos para juntos estarmos participando deste tempo abençoado que Deus nos permite. A Igreja Batista Boas Novas tem o seu templo na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Quero convidar você que nos assiste a participar conosco em um de nossos cultos. Sempre nos reunimos ao domingo, nesse período de férias, a partir das 10 horas da manhã. Neste próximo domingo, é o Domingo da Família. Começamos um pouquinho mais cedo, às 9h30 da manhã. É o Domingo da Família, quando começamos com o Café da Família. E eu quero convidar você a estar participando deste culto, deste domingo, que vamos continuar ministrando uma palavra e nesse domingo, mais do que nunca, voltada para a família. É uma palavra de preparação, de posicionamento nesse começo de ano. Então, quero convidar você a estar conosco no próximo domingo pela manhã. Traga a sua criança, ela será bem cuidada, há uma programação e um tempo
e um espaço muito especial para ela enquanto você assiste ao culto. Muito bem, nós vamos estar orando, falando com o nosso Deus, agradecendo a Deus as bênçãos recebidas. Temos aniversariantes aí dessa semana e também da semana que passou, né? Aqui, dia 15, dia 15, parabéns para mim. Dia 15, eu, pela graça de Deus, completei mais um aninho de vida. Cada dia que passa, a gente fica mais jovem. A Juliana Ramos também no dia 15. No dia 20, Kátia Constant, que está sintonizada conosco. Né? Parabéns, que Kátia. Deus te abençoe rica e abundantemente. Você e todos os aniversariantes, não só desta semana, mas desse mês. Não só estes que nós mencionamos que constam da nossa agenda, mas todos os aniversariantes desta semana, deste mês, que a bênção do Senhor esteja sobre todos, que o Senhor nos conceda muitos anos de vida, repleto de bênção, saúde física, emocional, saúde mental, saúde espiritual principalmente, né, com muitos sonhos e projetos realizados, ouviu, Kátia? Muitos sonhos e muitos projetos aí pela frente. Um abraço aí a Daniel Constant e nosso abraço a todos que estão aí sintonizados conosco. Eu não consigo ver todos na telinha, mas recebam todos o nosso abraço. Quero aproveitar para dizer que nós estamos envolvidos com 12 dias de oração. 12 dias de oração, cada dia estamos orando em favor, consagrando um mês do ano de 2026. Então hoje nós estamos consagrando ao Senhor o mês de abril. Quem acompanha aí no WhatsApp da igreja, estamos colocando sempre um lembretezinho aí, né? E vamos assim orando. Amanhã vamos orar, consagrar ao Senhor o mês de maio e assim sucessivamente. Então, 12 dias de oração para 12 meses de vitórias. Estamos orando em favor da nossa família, cada um orando pela sua família, em favor das famílias. Estamos orando em favor da igreja, nossa igreja e de todas as outras igrejas. E estamos orando pelo Brasil. Então, amados, vamos estar nesse propósito, orando. E a oração de um justo pode muito seus efeitos. E a igreja só avança se caminhar de joelho. Quando nós estamos na presença do Senhor em oração, nós experimentamos avanço. E este é um ano que nós estamos vivendo a expectativa de grandes vitórias. E porque vivemos a expectativa de grandes vitórias, estamos também na expectativa de grandes lutas. Mas Deus é bom, Deus é fiel, não estamos presos às circunstâncias, às notícias que vêm deste mundo, mas nós estamos presos e nos guiando pelas notícias que vêm dos céus. E assim temos ministrado nesses últimos domingos, e vamos continuar esse domingo falando uma palavra de Deus para o coração de cada um, para que todos nós comecemos bem esse ano, alinhado com o Senhor. A propósito, o tema do ano é mãos fortes para a obra. Ouviu? Mãos fortes para a obra, guiados pelo Espírito Santo, a maior intimidade com Deus. Então, queridos, o segredo aqui está. Quanto mais intimidade com o Senhor, mais pronto nós vamos estar para avançar. E assim, lançando as nossas redes até aos confins da terra. Vamos falar com Deus então? Vamos todos em concordância, você onde você estiver,
vamos estar falando com o nosso Deus. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor é, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Louvado seja o Senhor pelas provisões, pela direção e pela proteção. Louvado seja pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela presença do Teu Espírito Santo em nós e entre nós. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor responde às nossas orações. Louvado seja o Senhor pelos milagres que o Senhor tem feito e por aqueles que certamente o Senhor ainda fará. Tudo para a glória e honra do Senhor. Colocamos nossas vidas diante do Senhor. Consagramos tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos, tudo que seremos para a glória do Senhor. Consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas que o teu povo tem feito chegar à tua casa nos decorrer dos dias. Os mantenedores da casa de oração, os mantenedores da voz profética, os mantenedores da adoração profética. Que, ó Deus, a tua palavra se concretize na vida do teu povo e que nós possamos prosperar e que todos vejam como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel e cumpre as suas palavras. Que os recursos que têm chegado à tua casa sejam multiplicados de maneira sobrenatural e eles possam alcançar os objetivos para os quais eles foram estabelecidos. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela vida dos aniversariantes dessa semana que passou, desta agora. Ó Deus, os aniversariantes deste mês, não só os da nossa agenda, como todos os aniversariantes. Adoramos e agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Que o Senhor possa nos conceder vida próspera, saúde plena, saúde física, emocional, espiritual, saúde mental, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos conceda anos de vida, de bênção, sonhos e projetos concretizados, tudo para a glória do Senhor. Querido Pai, queremos clamar ao Senhor em favor das famílias de nossa terra, cada lar, cada casa, que o Senhor visite os lares. Clamamos ao Senhor em favor da nossa nação, que o vento do Teu Espírito continue soprando nos quatro cantos dessa terra, de norte a sul, de leste a oeste. Que tudo aquilo que não provém da parte do Senhor, que possa ser removido da nossa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja paz, que nada falte aos brasileiros, que possamos prosperar de maneira sobrenatural, para a glória do Senhor. Que a nossa nação reconheça que não há outro Deus além do Senhor e que a nossa esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa as igrejas estabelecidas, as tuas igrejas nesta nação. Que o Senhor nos fortaleça, nos permita continuar anunciando a mensagem de esperança e fé, com alegria, ó Deus, e com toda a autoridade espiritual que venha da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Queremos, Pai, também consagrar ao Senhor o mês de abril, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março e o mês de abril. Que cada instante, cada dia possa ser dia de bênçãos. Dia em que vamos contemplar e testemunhar
a operação dos teus milagres. Veremos obras de milagres e renderemos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que, ó Deus, teu Espírito continue nos guiando, nos abençoando neste tempo. Que corações, que vidas sejam alcançados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Estamos vendo aqui algumas pessoas. Pedir você que possa nos ajudar compartilhando. Pega o link, copia o link, convida pessoas, envia para pessoas, para que muitas pessoas sejam alcançadas. Aqui estou vendo aqui a Regina Lira, Kátia Constant, família, já falei, Regina Lira e família, Sandra Souza e família. Deus abençoe vocês. Tem mais gente aqui, mas não consigo identificar. Mas é uma alegria ter vocês conosco aqui nesse tempo, quando estamos em alguns minutos compartilhando a palavra do nosso Deus. Deus é bom ou não é bom? Deus é maravilhoso. Rosanângela e família, Deus abençoe a irmã e todos os seus. Deus é maravilhoso. Vamos hoje então continuar falando um pouco, meditando sobre o tema O Leão que Ruge. Meditações na profecia de Amós. Recomendo a vocês que leiam vagarosamente, releiam o livro de Amós. Estamos no capítulo 3 e hoje o tema desta meditação é uma janela de oportunidade. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, uma profecia igual a essa, pesada, firme, vigorosa, estamos a pensar que Deus ele não está querendo o nosso bem, mas Deus sempre está querendo o nosso bem. E também ficamos a pensar que, quem sabe, não há saída para nós. Mas a graça de Deus, para começo da nossa meditação, guarde no seu coração, a graça de Deus, ela é imutável, ela não tem fim. Mesmo quando Ele está nos disciplinando, seu coração está cheio de amor e de graça e de misericórdia para conosco. E hoje então vamos tratar sobre uma janela para oportunidade. Apenas 4 versos do capítulo 3 de Amós, os últimos 4 versos. Diz assim, verso 8, Amós 3:8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Vou repetir esse verso, deixa eu só melhorar aqui o som, isso. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Olhando para esse verso, estou aqui, só até aqui, esses 2 versos, 8 e 9, vamos logo ver que é um retrato do mundo de hoje. E o verso 10 diz assim, porque Israel não sabe fazer o que é reto. Israel não sabe fazer o que é reto. Quem é Israel é o povo de Deus. Quem é Israel é a igreja do Senhor. Não sabe fazer o que é reto. E entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra no seu coração. Rugiu o leão. Já vimos que o leão aqui é a figura que o Espírito Santo colocou na mente, na boca do profeta,
para que o povo entendesse a importância daquela mensagem, a urgência, a força e, de certa forma, no bom sentido, a intimidação dessa mensagem. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Rugido do leão é a palavra de Deus. Alguém diz, é como se fosse, é a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, acabamos de ler as Escrituras, é o leão que está rugindo, porque é Deus falando através da sua palavra. Quando alguém está falando com base na palavra de Deus aqui, nessa palavra aqui, na Bíblia, né? Conversa de coach não, palavra de Deus, é Deus que está falando através dessa pessoa. E aqui Deus está falando através do profeta, né? O rugido então é a palavra de Deus, né? E logo no começo dessa profecia, o profeta já começa falando de que Yahvé ia rugir de Sião e de Jerusalém e levantará a sua voz. E diz lá, e as pastagens iriam murchar e secariam o cimo do Carmelo. Para ver assim o poder, a força que tem a palavra de Deus. O profeta, então, quando diz rugir o leão, é como se fosse um aviso para o marchar do exército assírio que haveria de vir. O perigo que se avizinhava. Deus é um pai cuidadoso que avisa nos seus filhos do perigo que se avizinha. Não é verdade? Então temos que estar com os ouvidos espirituais atentos à voz do Senhor. Amós, então, é movido pelo Senhor a enfatizar como o apelo de Deus é irresistível. Queridos, a voz de Deus é irresistível. Ah, eu resisti. Não, ninguém resiste. Porque o que Deus fala acontece. Para o bem ou para o nosso mal. Para nos abençoar ou para nos disciplinar. É irresistível. Então, como uma pessoa fica perplexa, fica amedrontada com um rugido do leão, assim devemos estar quando Deus fala. Porque é o Deus único e verdadeiro, é o Deus poderoso. E por isso, o profeta Amós, ele está dizendo, eu estou falando. Ele pergunta assim, quem não vai profetizar? Rugiu o leão, Deus falou. Quem não vai temer? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ele falou assim, eu não vou ficar quieto? Eu não vou profetizar? Eu vou profetizar. Por mais pesada que seja, por mais incômodo que possa trazer. Então, o profeta aqui está dizendo assim, olha, eu estou falando porque o leão rugiu. E quem não vai temer? E como eu, como profeta, não vou deixar de falar o que Deus está falando? Então ele fala, e essa palavra tem força. Essa palavra tem força. Essa palavra tem poder. Essa palavra se impõe. Não tem A, B, nem C, não tem a notícia de um lado, notícia do outro, não tem o que as pessoas dizem, mas o que prevalece é a palavra de Deus. É uma palavra que tem força e ela se impõe com toda veemência. E o profeta fala assim, falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Eu vou falar. Eu estou falando porque Deus falou. Então, a força, a autoridade da palavra de Deus faz com que o profeta é como se a voz de Deus fosse a voz dele. O leão rugiu, eu também vou rugir. A palavra de Deus se manifestou, eu vou expor essa palavra. E isso vale para todos nós. A força da palavra de Deus impulsionou o profeta a falar.
Como eu já disse, por mais incômodo que possa ser. E a palavra de Deus, então, ela tem o poder de sacudir as consciências. Não é quem fala, o homem, não. É a palavra que vem de Deus, ela tem essa capacidade de entrar em nós e sacudir as nossas consciências, o nosso ser interior, e de abalar as nossas estruturas, porque afinal é o Deus vivo e verdadeiro. E essa sacudidela, esse abalo, ele vai promover o quê? Mudança radical no nosso ser, mudança de dentro para fora. Então, mas por que isso é tão importante? Porque nós temos aqui essa palavra forte e poderosa, essa palavra que sacode a gente, que opera a mudança radical na nossa vida, de dentro para fora. Nós temos aqui mais do que uma advertência. Temos aqui mais do que um aviso. Agora pare aí um pouquinho, preste atenção no que eu vou falar. Esta passagem mostra um convite. Este rugir desse leão, com toda essa ênfase, com toda essa força. E você pode até usar essa palavra, com toda essa ameaça, ela tem um convite para que aproveitemos uma janela de oportunidade. Nada mais é do que a palavra profética, em todo o tempo em que ela ecoa, uma janela de oportunidade. Quando você lê, e nós lemos as Sagradas Escrituras, quando você ouve a palavra de Deus falada por alguém ou cantada por alguém, quando você ouve essa palavra, você está ouvindo a palavra de Deus e é uma oportunidade. É mais uma oportunidade que Deus abre para nós, seu povo, e para aqueles que ainda não fez aliança com o Senhor. Guarda, meus queridos, este ano que já estamos no começo dele, é uma janela, é um portal que se abre de oportunidades, quando Deus já está nos falando e continuará a nos falar no decorrer dos dias. Veja o tempo à frente como uma grande oportunidade, uma grande porta que se abre para ouvirmos Deus. E a oportunidade que Deus nos dá é para o bem, nunca para o mal. É para a vida, não é para a morte. É para a cura, é para a libertação, é para a salvação e não para a perdição. Uma oportunidade, mas preste atenção que isso é muito importante. Guardou no coraçãozinho? Esse coraçãozinho de Jesus, que é uma janela de oportunidade, a profecia. Mas olha, a oportunidade passa. É a outra verdade. A oportunidade vem e ela passa. E ela pode cessar para mim, pode cessar para você. Porque nós não temos o controle do tempo. Certo? Então a oportunidade passa. Então, o que nós temos em termos de oportunidade? O que você tem, minha irmã em Cristo, minha filha na fé, meu irmão em Cristo, meu filho na fé, você jovem, você adolescente, o que você tem de oportunidade? Sabe o que você tem? Eu vou dizer, é agora. Eu não tenho daqui a pouco, porque o minuto passado já passou, já não é mais oportunidade. Eu tenho de oportunidade é agora. Enquanto temos tempo, vamos fazer o que é bom. Vamos fazer o que agrada a Deus. A oportunidade vem e vai. A oportunidade aparece e desaparece. A porta se abre e fecha. A janela se abre e fecha. Assim é a oportunidade. E assim é a profecia. É uma oportunidade. E nós precisamos estar
todos os dias desse ano. Daqui para frente, porque atrás já passou. Com essa expectativa das janelas que Deus vai abrir. Por isso que o versículo tema, o texto áureo desse programa é o quê? Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Né? O tempo é agora. É agora que você tem que, nós temos que estar com a nossa mente atenta. Diz assim a palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É oportunidade. Invocai-o enquanto está perto. Então, se hoje nós ouvimos a voz do Senhor, não vamos deixar de buscar o Senhor enquanto eu posso achar. Se eu tenho uma oportunidade de invocar o Senhor, adorá-lo ou de clamar ao Senhor, eu tenho que aproveitar essa oportunidade enquanto ela está disponível para mim. E a oportunidade é agora, não é amanhã, não é depois. E então, o profeta, ele está tratando essa profecia como se fosse um debate com o povo. Então o profeta, ele, como nós vimos na meditação anterior, ele trata com alguns argumentos, apresentando perguntas retóricas, não é? E cada uma delas tem uma resposta lógica. A resposta é não. Mas ele faz as perguntas. Já tratamos dessas perguntas nas meditações passadas. Mas só para você entender por que agora, depois das perguntas, o profeta vem e diz: olha, o leão rugiu e eu vou continuar falando. E esta fala é uma oportunidade. É pelo que ele já falou. As perguntas que ele suscitou. Então, ele mostra 7 perguntas retóricas. E ele faz a pergunta que vem da parte de Deus, mas a resposta já é não. A primeira pergunta trata do acordo entre duas pessoas. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Só aqui você já vê, Deus está falando em acordo. Isso é, olha, se quiserem andar comigo, temos um acordo. Mas se não tiveres um acordo, não podemos andar juntos. Para quem Deus está falando isso? Para a sua igreja, para os crentes, para o seu povo. A primeira pergunta: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? A resposta é não. A outra pergunta, na segunda e terceira pergunta, ele fala sobre o leão e sua presa. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Falamos sobre isso, lembra? O leão está rugindo porque tem presa, tem a razão de ser. Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Não. Se o leão está rugindo, Deus está falando, é como se o leão rugindo que tem uma presa próxima. Tem uma razão de ser. A quarta e a quinta perguntas mencionam a ave capturada em uma armadilha. Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Claro que não. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Não. Então, a figura que o Espírito Santo colocou na mente do profeta é que a árvore cai no laço porque tem uma armadilha. Deus está falando porque tem um perigo adiante. E a sexta e a sétima pergunta tem relação com cidade, uma cidade prestes a ser atacada por uma força hostil. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Você sabe, naquela época, quando tocava a trombeta, é perigo.
É igual hoje, nas regiões de risco, quando tem temporal. Não toca a sirene? Então a pergunta é essa. A sexta e a sétima pergunta tem relação com a cidade prestes a ser atacada por uma força hostil. Tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá alguma cidade sem que o Senhor o tenha feito? Claro que não. Então, daí Amós conclui justificando a importância do seu serviço como profeta, a importância da sua fala como profeta. E ele fala então, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Amós diz assim, gente, eu não estou falando isso porque eu quero falar. Eu estou falando isso porque, vem da parte de Deus. Aí ele diz, o verso que nós começamos, nós vamos acabar com esse verso. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, amados, essa palavra é uma palavra de aviso, de convite, para dizer o seguinte, uma oportunidade está aberta. Foi aberta uma janela de oportunidade. Andarão dois juntos. Se não houver ele entre acordos, podemos dizer assim, andarão dois juntos, se houver ele entre acordo. Porque o povo, apesar de crente, estava em desacordo com Deus. Precisamos, nesse tempo, começo de ano ainda, estarmos mais do que nunca, nesse ano da intimidade com Deus, atentos à voz de Deus. Cada vez que Deus fala, é uma janela de oportunidade que se abre. Que Deus possa estar nos abençoando de tal maneira que quando Deus falar, os nossos ouvidos estarão prontos a ouvir. E tirarmos proveito de todas as oportunidades que Deus tem para nós. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe tudo que você está envolvido. Amém. Esse mês de janeiro, todo esse ano, Amém. Que sejam bênçãos e bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que você estiver envolvido. Porque, olha, este tempo se chama oportunidade que Deus nos dá. Amém? Eu te abençoo dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Um grande abraço duplo meu e da Lígia, e que todos estejam na santa e bendita paz do Senhor.